Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7? Jesus disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro, ao perguntar isso para Jesus, talvez nem imaginava o quanto a trajetória dele dependeria do perdão. Ele que negou Jesus 3 vezes, demonstrou nesse momento tanta humanidade. Queremos estabelecer limites, porque achamos que o erro do outro é maior que o nosso. E às vezes estamos cometendo coisas piores, mas não percebemos. Será que no fundo Pedro não estava revelando algo que está dentro dele? E talvez nós, quando questionamos e queremos estipular limites, não estamos revelando o orgulho e a soberba que está dentro de nós? Quantas vezes somos rápidos de dizer: eu não faria tal coisa, eu não faria isso seria o limite, isso não tem como perdoar, isso não há perdão, isso não sei como esse cara fez tal coisa. Enquanto isso, ignoramos como somos falhos. E agora eu quero trazer para vocês a minha experiência sobre o perdão. Lembrando que é meu testemunho, é minha vivência. Você pode experimentar ou não. Você pode falar para Deus: Deus, eu quero experimentar isso que essa moça falou. Se é verdade, me mostra. Você pode fazer uma simples oração se isso tocar no seu coração, se o Espírito Santo falar com você através disso. Mas hoje eu tenho a convicção que tudo se alcança com a fé. Então depende da vontade do seu coração, depende da sua fé, depende de tudo, mas depende de você para viver isso. Então, lembrando, fixando que eu estou contando sobre a minha experiência. Eu contei nos outros vídeos que eu estou fazendo um estudo com uma amiga minha sobre a trajetória de Jesus, sobre as coisas que Jesus disse, estudando detalhadamente. E o Espírito Santo tem trazido muitas coisas, mudado muitas coisas, e o perdão foi uma delas. Em um desses estudos eu estava contando para minha amiga umas coisas que aconteceu comigo e o quanto isso me machucou e o quanto isso me machucava, né? Não que me machucava, mas eu estava contando no passado porque na minha cabeça eu já tinha perdoado. Mas ao falar isso para ela, eu tava contando isso para ela, ela olhou para mim e falou: Paloma, você precisa perdoar essa pessoa. Eu fiquei irritada porque eu já tinha perdoado, mas essa irritação também me trouxe um alerta. E por que eu tô ficando irritada sobre um assunto que eu já perdoei, né? E aí eu falei: mas como assim eu perdoar? Eu já perdoei. Ela falou: não, você não perdoou. Não questionei mais, a gente continuou o estudo. E aí eu vim pra casa e eu comecei a orar. Falei: Espírito Santo, eu não sei o que tá acontecendo. Ela tá dizendo que eu não perdoei essa pessoa, mas eu perdoei. Eu convivo com essa pessoa, eu trato essa pessoa bem. E aí o Espírito Santo começou a trazer clareza dos meus sentimentos que eu estava encobrindo com que, tipo, sabe quando você machuca alguém? No fato é de propósito, mas aí você pede desculpa pra ter aquele convívio com a pessoa, mas você nem queria pedir desculpa, ou você nem queria perdoar, e aí você perdoa de novo. Eu vou repetir o que eu falei nos outros vídeos. Era só uma situação para eu dar um check, tá certo, já perdoei. Aí o Espírito Santo começou a trazer clareza dos meus próprios sentimentos que eu tinha deixado escondido ali, camuflado dentro desse meu checkzinho. Preciso perdoar, check. E aí o Espírito Santo falou comigo: você perdoou só por boa companhia, só por perdoar, né? Você não perdoou de verdade. Aí eu falei: então, Espírito Santo, me ensine a perdoar, porque eu não sei. E aí eu comecei a conversar e parecia com o Espírito Santo, e ele falava pra mim: você está se prendendo a isso porque você tá com medo. Você tá com medo de perdoar. E eu: meu Deus, por que eu tô com medo de perdoar? Porque na minha cabeça parecia errado perdoar essa pessoa. Parecia que se eu perdoasse ela, eu ia me perder naquele passado.
eu ia me perder naquela situação. Parecia errado. E aí eu fui no estudo e eu falei, amiga, eu não sei o que está acontecendo comigo. Você falou sobre o perdão e realmente o Espírito Santo trouxe clareza que eu não perdoei. E agora eu tô com medo, porque parece que perdoar essa pessoa, eu vou estar me perdendo, sabe? Parecia que aquela mágoa fazia parte de mim, então não tinha como eu perdoar aquela pessoa, porque aquela mágoa era o que me acompanhava, sabe? Era o que fazia parte da minha personalidade já, aquela mágoa. E aí a minha amiga falou, você precisa perder o medo, porque o medo nos afasta de Jesus. E eu falei, Espírito Santo, eu não quero ter medo, eu quero perdoar. Não importa que eu me perca, não importa que eu fique desajustada, porque quando você vai deixando o seu velho eu, você vai ficando um pouco atrapalhada. Eu fiquei um pouco atrapalhada, um pouco confusa, porque eu era uma pessoa amarga, né? E eu não sabia que eu era. Então, o meu jeito de... É difícil explicar, não é difícil, mas às vezes é complicado colocar em palavras, porque o que me parecia é que aquela mágoa ia levar um pedaço de mim, sabe? E realmente levou, porque eu me desfiz dessa mágoa. Eu falei, Espírito Santo, eu quero perdoar. Se isso me afasta de Jesus, se isso me afasta, essa mágoa, essa falta de perdão me afasta de viver com Jesus, me afasta de Jesus, me faz viver a vida que não é a vontade dele, arranca de mim. Como tem na palavra que se algo te faz pecar, você arranca. Espírito Santo, eu te dou o total domínio da minha vida, da minha mente, da minha memória, para você arrancar isso de mim. E agora vem o fato mais louco que eu possa contar para vocês, porque foi louco para mim também. E é doideira estar falando isso para vocês, mas eu preciso falar. E o que me aconteceu? Eu fiz essa oração desesperada e honesta, de coração. Deus sabe, o Espírito Santo sabe, que foi sincero, que foi como, eu não quero mais viver quem eu era, não quero mais ser quem eu era, eu quero realmente perdoar. E aí aconteceu a seguinte coisa. Eu cheguei para minha amiga e eu fui contar uma coisa que essa pessoa me fez no passado. Eu falei, amiga, que loucura. Eu tô contando pra você o que essa pessoa me fez, mas eu esqueci alguns detalhes, eu esqueci algumas coisas, sabe? Eu lembro, mas parece assim. Eu vou fazer uma edição que vocês vão entender como que parece. Parece assim, eu tenho a memória, eu sei o que me aconteceu, mas foi assim. E aí, nesse momento que eu liberei o perdão para essa pessoa, eu já tinha falado para essa pessoa que eu tinha perdoado, essa pessoa já me pediu perdão por tudo que me fez, mas eu falei, te perdoo, mas na verdade eu não tinha perdoado. E quando realmente eu perdoei, quando realmente eu deixei o Espírito Santo trabalhar esse perdão em mim, as coisas mudaram na vida dessa pessoa também. Isso que foi o mais doido, assim, da situação. Essa pessoa começou a também, era uma pessoa amarga, era uma pessoa que carregava muita amargura na vida. Então ela agia no falar, ao tratar as pessoas. E ela mudou também. Mas eu não falei nada, até hoje, eu não falei nada sobre o que eu fiz, o que eu tinha liberado sobre a vida dessa pessoa. Eu não cheguei pra ela e falei, olha, eu te perdoei de verdade agora. Foi algo que eu falei com Deus, foi algo que eu falei com o Espírito Santo. E essa pessoa mudou. Essa pessoa foi pros caminhos de Deus. Eu não sei explicar o que de fato acontece com o perdão, mas essa foi a minha experiência, sabe? Foi como se eu tivesse prendido aquela pessoa naquele passado sem ela saber, sabe? Por isso que hoje eu vejo o perdão de uma forma totalmente diferente. Talvez
talvez para muitas pessoas isso pode soar um pouco místico, mas não é, é o que eu vivi, é o que eu vivi. E eu gostaria muito que você que está assistindo esse vídeo experimentasse desse real perdão, sabe? De realmente liberar o perdão. É você lembrar da situação, mas é você não viver mais aquilo. É às vezes você esquecer alguns detalhes. Talvez, sei lá se a psicologia pode achar isso correto, mas isso foi tratado. Eu sei tudo que eu vivi, eu sei tudo que eu passei, mas eu entreguei e foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. E hoje, todos os dias, eu experimento isso. Todos os dias eu sou perdoada e todos os dias eu perdoo, né? E Deus faz isso, Jesus fez isso com a gente, Deus faz isso com a gente ali. Quando a gente peca e a gente pede perdão, se arrepende, Ele joga no mar do esquecimento, Ele deixa lá e não se lembra mais. Porque isso não pode acontecer com a gente se a gente dá tal liberdade para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. E conhecendo mais de Jesus, eu tenho a convicção que não se dá para colocar Jesus numa caixa, não dá para colocar Deus numa caixa e dizer que Deus trabalha dessa forma ou de outra forma. Ele é criador de tudo, ele pode trabalhar de todas as formas. Tem coisas que nem foram reveladas pra gente, porque, sei lá, talvez a gente não teria capacidade de suportar, né? O vídeo de hoje foi esse, então, muito obrigada por ficar até aqui. Um beijo e até a próxima.